Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, a graça de Deus. A cada dia que vivemos, nós vivemos pensando se será o último dia que viveremos nessa terra, na esperança de nos encontrarmos com o nosso Salvador, de estarmos ao lado dos nossos queridos, que um dia tivemos que nos despedir, mas sentimos saudade e queremos estar ao lado do nosso Deus, vivendo com o nosso Senhor por toda a eternidade. É a razão pela qual todos os dias nós pedimos a Deus que seja o último dia nessa terra e que nós possamos um dia entrar na Nova Jerusalém e desfrutar da companhia do nosso Deus por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 20, o versículo 1. Aconteceu num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos. Jesus, quando colocou os seus pés nessa terra, Jesus dedicou todo o seu tempo para ensinar, mostrar as verdades do Pai. Jesus queria que as pessoas que vivessem nesse mundo compreendessem qual era a vontade de Deus para as suas vidas. Mas da mesma forma como nós encontramos lutas e dificuldades nos dias em que nós estamos vivendo, o ministério de Jesus também foi marcado por perseguições e calúnias. Jesus sofria porque os líderes daquela época, que deveriam ser os homens que lhe apoiassem, que ajudassem as pessoas a entender as verdades celestiais, eram os próprios líderes que se opunham às verdades reveladas por Jesus Cristo. Esses acontecimentos que nós estamos estudando no capítulo 20, todos eles se deram na terça-feira, que antecedia ao dia da paixão de Jesus Cristo. Jesus sabia que estava chegando o seu momento de passar pela cruz, mas Jesus em momento algum desistiu. Jesus em momento algum deixou de nos amar. O seu amor foi constante, embora ele soubesse da intensidade do sofrimento que teria que passar ao chegar na cruz. Mas Jesus se manteve de cabeça erguida, ele alcançou os seus objetivos e atribuiu a cada um daqueles que creem no seu sacrifício a sua vitória. Jesus estava no templo cumprindo a sua missão, pregando o Evangelho, revelando a vontade do Pai. Ao chegar ali, uma comitiva dos sacerdotes e dos escribas, com o objetivo de interrogar a Jesus e importunar a Jesus Cristo, e perguntaram a Jesus com que autoridade ele estava ensinando aquelas verdades. E Jesus retorna a pergunta daqueles líderes e fala para eles com que autoridade era o batismo de João Batista. E ele sabia que se respondessem aquela pergunta de Jesus, falando que o batismo de João era um batismo de autoridade divina, Jesus iria perguntar para ele: por que vocês não creram no batismo de João Batista? Por que vocês não creram nas palavras do profeta? Mas se eles falassem que o batismo de João era de autoridade dessa terra, não de origem divina, eles também sabiam que a multidão, que as pessoas que ouviam Jesus iriam rejeitar aqueles líderes. Eles, reconhecendo a sabedoria da pergunta de Jesus, eles optaram em ficar calados. E Jesus então se volta para aqueles líderes e fala: eu também não digo para vocês com que autoridade eu ensino dentro da casa do meu Pai. O objetivo final daquela comitiva era encontrar em Jesus algum pecado, algum defeito. Eles queriam que Jesus declarasse alguma coisa, que eles pudessem tomar essa palavra e pudessem condenar a Jesus Cristo. Se Jesus naquele momento estivesse dito que ele estava fazendo em autoridade do Pai, porque ele era o Filho de Deus, era aquele momento que eles pegariam a Jesus e levariam para a cruz do Calvário e crucificariam a Jesus. Fica muito claro aqui para nós que eles não estavam preocupados com a verdade, eles não queriam descobrir a verdade, mas eles estavam preocupados com as possíveis consequências das respostas que eles dariam para o Senhor. Não havia uma abertura de coração, não queriam se entregar nas mãos de Deus. Na verdade, eles estavam querendo se sair bem, se manterem líderes daquelas pessoas naquele período. Lucas capítulo 20, o versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: a seguir passou Jesus a proferir ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável.
Jesus contou essa parábola em decorrência daqueles escribas e fariseus e líderes sacerdotes que estavam ali para tentar encontrar em Jesus algum defeito. Jesus buscava de todas as formas alcançar o coração daquelas pessoas. Ele sabia que estava próximo o momento da sua morte, mas Jesus em momento algum deixou de lado a oportunidade de investir na busca de salvar os seus filhos. Jesus contou essa parábola com o objetivo de abrir os olhos dele do que estava para acontecer. E Jesus então falou que um senhor dono de uma vinha plantou uma vinha e arrendou para que os seus servos pudessem continuar cuidando daquela plantação. Depois de um devido tempo, ele enviou um dos seus servos para que pudesse vir junto dessas pessoas que tinham lhe arrendado a sua vinha e pudesse levar algum dos frutos. Mas os servos que estavam cuidando dessa vinha pegaram esse mordomo desse senhor, espancaram esse servo e o mandaram embora de mãos vazias. O Senhor mandou um segundo servo e a mesma coisa que fizeram com o primeiro servo, fizeram também com o segundo. E o Senhor mandou um terceiro servo e eles foram mais agressivos e feriram esse terceiro servo do seu senhor. E no versículo 13 nós podemos observar que o dono dessa vinha, ele agora toma a decisão de mandar o seu próprio filho. Ele esperava que eles pudessem respeitar o filho do seu senhor. Com o filho do dono da vinha, eles foram muito mais além. E eles chegaram ao ponto de tirar a própria vida do filho do dono da vinha. Jesus profeticamente falava do que estava para acontecer naquela semana. Aqueles homens seriam responsáveis para tirar a vida do Filho de Deus. Quando Jesus contou, Jesus queria poupar a ação daqueles homens, mas os seus corações estavam tão envolvidos no pecado, estavam tão enraizados nessa terra, que eles não conseguiam compreender o que Jesus estava falando, e foram eles mesmos responsáveis para tirar a vida do Filho do nosso Salvador Jesus Cristo. Lucas capítulo 20, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição. Os saduceus eram uma classe de pessoas aristocrata daquela época, eram extremamente conservadores. Geralmente, da classe dos saduceus é que ascendia o sacerdote e os líderes daquela época. Eles rejeitavam a tradição oral dos fariseus e também não acreditavam na ressurreição dos mortos quando Jesus Cristo voltasse aqui a essa terra. Os saduceus acreditavam que se houvesse vida após a morte, essa vida após a morte seria uma repetição de todas as coisas que estavam acontecendo aqui nesse mundo. Mas Jesus nega isso. Jesus fala que a vida daqueles que serão salvos, daqueles que estarão com Jesus Cristo e com Deus por toda a eternidade, essa vida será diferente da que nós vivemos aqui nessa terra. Eles queriam saber se nessa vida futura haveria casamento. Um irmão que tinha morrido e um dos seus irmãos, que era o resgatador, teria que se casar com a sua cunhada. Se um dia, quando ele chegasse lá no céu, como é que essas coisas seriam explicadas? Com quem essa mulher ficaria? E Jesus explica para ele que todas as pessoas que um dia forem salvas, elas viverão como os anjos, estão ao lado de Deus, vivendo por toda a eternidade. Nós não seremos afetados pelo tempo nem pelas circunstâncias. Nós estaremos sendo guiados e conduzidos pelo nosso Deus por toda a eternidade. Querido amigo, nessa manhã, ao estudarmos o capítulo 20 do livro de Lucas, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a maior verdade já revelada a todos os seres humanos. Um dia, Jesus Cristo voltará aqui a essa terra para buscar todos os filhos que creram nele, todos aqueles que amaram ao Senhor. Nós não sabemos quando, mas na plenitude do tempo, ele virá a essa terra com poder e glória, não mais como um servo sofredor, mas ele virá aqui a esse mundo com poder e glória, salvar todos os filhos que vivem nesse mundo. Nós não precisamos ficar preocupados quando isso se dará na nossa vida, mas nós precisamos estar preocupados como é que nós iremos nos encontrar com o nosso Deus. Nós estaremos prontos, nós estaremos preparados, a nossa vida estará em harmonia com a vontade do Senhor. Se nós estivermos prontos para esse encontro, tenha certeza, será um encontro satisfatório, haverá alegria no nosso coração, haverá regozijo, nós saltaremos e entraremos na cidade do nosso Deus e viveremos com Ele por toda a eternidade. Essa mensagem precisa ser proclamada por toda a terra.
Essa mensagem tem que ser ensinada a todas as pessoas. Nós precisamos influenciar as pessoas que estão ao nosso lado. Nós precisamos ser a luz e o sal da terra nos dias em que nós estamos vivendo. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Queremos ser as Tuas mãos nessa terra. Queremos ser a luz do mundo, desse mundo escuro. Por favor, Senhor, nos permita dar o sabor numa terra. A verdade já tem perdido o seu sentido. Nós pedimos essas bênçãos sobre a nossa vida. Nós te agradecemos e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que Ele tenha misericórdia de nós. E sobre a nossa vida nós recebamos a bênção do Senhor. Amém.